Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E hoje eu resolvi contar para vocês aqui no canal sobre o projeto que me fez ter certeza que eu queria trabalhar com dados. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir esse vídeo e bora conversar mais uma vez aqui nesse Backtracking. Quem acompanha o canal, principalmente essa série Backtracking, provavelmente já me ouviu citar um projeto de visualização de dados. Eu falei sobre ele, inclusive, num dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que foi onde eu contei quantas linguagens de programação eu sei e como eu aprendi e tive contato com diferentes linguagens de programação. Esse foi um projeto que eu fiz numa disciplina de mestrado. Para quem não sabe, eu fiz mestrado em matemática aplicada na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. E existia então uma disciplina nesse curso, no programa do mestrado, que se chamava visualização de dados. Eu já mencionei também aqui no canal que eu já tinha algum interesse por dados, mesmo antes do mestrado. Na verdade, isso começou a despertar dentro de mim quando eu fiz o meu intercâmbio na Academia Militar dos Estados Unidos, em que eu tive a oportunidade de fazer uma matéria de modelagem de bancos de dados. Mas não foi ali ainda que eu tive certeza que eu queria trabalhar com dados. Foi justamente quando eu tive contato com essa disciplina de visualização. E por quê? O motivo principal que eu senti que eu queria trabalhar com os dados foi porque eu consegui visualizar nessa disciplina, fazendo ela, a beleza de você conseguir extrair informações de dados e conseguir contar histórias a partir de dados. E como foi que despertou em mim essa sensação? Por que eu vi tanta beleza nisso? Boa parte desse resultado, desse efeito que essa disciplina provocou em mim, eu atribuo à metodologia que a professora Asla, que foi a professora que me deu esse curso, escolheu para conduzir a disciplina. Como assim a metodologia, né? Bom, a professora Asla definiu algumas diretrizes para esse curso. A primeira é de que a gente tinha que fazer um grande projeto de visualização de dados como requisito dessa disciplina. Além disso, ela escolheu fazer as aulas de maneira muito expositiva, de modo a que a gente conseguisse construir muito repertório. Então ela conseguia trazer diferentes exemplos de visualização de dados, mostrando exemplos, inclusive, de visualizações com diferentes objetivos e com diferentes complexidades. Além disso, o próprio referencial teórico que ela escolheu era muito bom. Então a gente usava alguns autores, um deles inclusive é o Andy Kirk. E aí, pessoal, eu não estou também dizendo que essa foi a disciplina perfeita, de que necessariamente ela funcionaria para todo mundo, mas ela funcionou para mim. Eu sou uma defensora de que nem todo método de ensino funciona para todas as pessoas e que a gente precisa também, ao longo da nossa jornada de estudo, entender como que a gente funciona, como que a gente aprende. Mas eu fui muito feliz em ter a sorte de ter uma professora que escolheu um método e uma abordagem que funcionava muito bem para mim. Além da metodologia, do referencial teórico e do arcabouço de exemplos de inspiração que ela me deu, eu também acho que eu estava num momento muito propício para conseguir me entregar, né, e me dedicar àquele trabalho. E por isso eu vou discutir aqui um pouco com vocês sobre esse projeto, mas antes disso eu vou mostrar para vocês dois exemplos de visualizações de dados que eu considero muito interessantes e diferentes entre si e que pode dar uma ideia para vocês de como essa construção pode se dar de maneira diferente. A primeira visualização que eu vou mostrar então é essa aqui, que é uma visualização da OCDE que compara o índice de melhor vida dos países. E é muito interessante porque você tem essas pequenas flores, né, como a gente poderia dizer, aqui, que representam países, e quando você clica sobre, então, o país, você consegue ver os índices de moradia, renda, emprego, comunidade, escolaridade que cada país tem. Então, essa é uma visualização que é bem esteticamente agradável, né? Ela é bonita e ela é bem informativa, ela permite que você explore. Você consegue também, por exemplo, clicar em um país e você vai para uma página que tem mais informações. E uma outra coisa que eu acho interessante é que ela também tem uma certa dose de animação e de interação. Então, conforme você escolhe o seu índice de melhor vida, então você, a partir desses critérios, esses requisitos, você pode elencar o que é mais importante para você, por exemplo, moradia, renda, emprego, educação, meio ambiente, saúde, enfim, escolhi de maneira aleatória aqui. Então, só nesse processo em que eu fui mexendo aqui nos índices, né, vocês conseguiram ver as pétalas das flores, como eu chamei, se mexendo, e aí a gente consegue, a partir de um índice que a gente escolhe, entender quais países seriam mais adequados para a gente viver. E a gente consegue ver que essa visualização ela atinge um objetivo muito claro. Você consegue distinguir, por exemplo, quais países são mais interessantes de acordo com um determinado requisito. Você consegue ter mais informações, inclusive detalhadas, se você quiser. Então ela cumpre vários objetivos, desde o informativo até o estético.
E isso é muito interessante. E a segunda visualização que eu vou mostrar para vocês, que eu também gosto muito, é essa daqui, que se trata da velocidade dos ventos nos Estados Unidos. Ela é uma visualização que pode ser considerada minimalista até, né? Então não tem muitas cores, mas ela é extremamente eficaz. A gente bate o olho e a gente consegue extrair a informação principal, que é onde tem ventos mais acelerados nesse momento nos Estados Unidos. E é exatamente sobre isso que se trata uma visualização de dados, né? De você conseguir contar uma história, passar uma informação da maneira mais adequada e sem que necessariamente a pessoa que está vendo tenha que fazer um grande esforço, né? Eu acho isso incrível. Para mim, esses dois exemplos deixam muito nítido que existe uma diferença grande entre dados brutos e uma visualização dos dados. Então, se eu passar para você agora uma tabela com as informações brutas, né, de velocidade do vento em diferentes cidades dos Estados Unidos, você não vai conseguir ter a mesma dimensão só olhar para a tabela que você tem olhando para esse mapa aqui. Então a gente sabe, por exemplo, que no lado oeste aqui dos Estados Unidos tem muito mais vento nesse momento do que no lado leste. Isso sem precisar avaliar muita coisa, isso é muito interessante. Da mesma forma, se eu passar para você uma tabela com as informações dos diferentes países, segundo esses diferentes critérios de moradia, renda, emprego, enfim, você também não vai conseguir bater o olho e saber, ah não, esse país aqui é melhor para mim por causa disso. Você não tem como ter essa dimensão olhando para uma tabela de dados brutos. Mas quando a gente olha para essa visualização de dados, a gente consegue ter de imediato essa informação. E eu acho isso incrível e eu acho que para mim é aí que mora a beleza de visualização de dados. E agora chegou a hora justamente que a gente vai conversar um pouco mais sobre o meu projeto de visualização que eu fiz no meu mestrado. E para fazer isso, eu vou abrir aqui com vocês o relatório que eu fiz de entrega desse trabalho. Então tá legal. Aqui tá então o título, né, do meu projeto, o projeto de implementação da visualização explorando o Media Cloud Brasil. Para que vocês entendam, o Media Cloud Brasil era uma iniciativa que existia dentro da Fundação Getúlio Vargas, em que o pessoal fazia coletas de notícias dos principais veículos online do Brasil e armazenava isso no banco de dados para extrair informações a partir dessas notícias. Aqui vocês podem ver então que o projeto foi entregue em setembro de 2015, que foi quando eu estava no mestrado. E o projeto então começa com a introdução, apresentando o objetivo do trabalho, já situando que o referencial teórico principal é o livro do Andy Kirk, e apresentando qual a metodologia que eu utilizei para fazer o planejamento da visualização. Qual era então o objetivo desse meu projeto? O objetivo era possibilitar a análise exploratória dos dados do Media Cloud Brasil. E como era essa fonte de dados? Era uma base de dados hospedadas em um banco de dados não relacional, MongoDB, com a seguinte estrutura que eu apresento aqui no meu relatório. Então, cada entrada daquele banco de dados era uma notícia que tinha determinados atributos, né, determinadas propriedades. E eu utilizei como fonte principal de informação, então, não a notícia inteira, mas os títulos delas, porque, como vocês vão ver, o meu objetivo era explorar as menções a palavras-chave nos títulos das notícias. E esse aqui foi o esboço que eu fiz da minha visualização, e esse esboço ele é até bem parecido com a versão final, que a gente vai ver mais pra frente. Mas o que é legal também, pessoal, é que esse esboço, né, essa criação, eu não fiz totalmente do zero. Então eu procurei referências e inspirações a partir também do que a professora apresentava na sala de aula. Eu encontrei duas referências que eram próximas do que eu gostaria de elaborar e de criar. E essas referências são esse gráfico aqui que é chamado de Tree Map. Eu vou abrir, inclusive, a versão original aqui dessa Pantheon, por exemplo, para vocês verem. O site ainda está no ar, é um projeto do MIT, que é muito legal, inclusive. E esse é um projeto que foi criado sobre biografias. Então, é um memorial de mais de 70 mil figuras e personalidades importantes que já faleceram ao redor do mundo inteiro. E ele tem, então, informações até 2015. Eu selecionei o Brasil para a gente entender. O que ele faz é que ele separa em grupos, então, esportes. E quando a gente entra em esportes, a gente vai subdividindo. E o tamanho do quadrado, ele é dado por uma determinada medida. No caso aqui, é a quantidade de personalidades daquele grupo que tem em relação a todo o resto. E aí, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente vê que a maior parte, 70% das informações que ele tem aqui de personalidades são de jogadores de futebol, o que é muito significativo para o nosso país e realmente tem uma certa lógica. Bom, e o que acontece é que quando eu vi essa visualização, quando eu estava no mestrado, eu achei ela muito interessante, muito efetiva na exploração e muito bonita. E eu resolvi, então, me desafiar a conseguir construir alguma coisa que fosse o mais parecido com isso possível, mas que fosse para explorar palavras-chave sobre notícias do Brasil.
O próximo passo, depois que eu decidi fazer isso, eu tinha o esboço, eu tinha as referências, foi entender que tipo de ferramentas eu ia precisar para fazer algo que pudesse ser bonito e interessante. E eu descobri que existia uma ferramenta de visualização de dados, que ainda existe, que se chama D3JS. E essa biblioteca do JavaScript, ela é muito conhecida, amplamente utilizada, só que tinha só um problema. Eu não sabia JavaScript. Mas ainda assim, eu me desafiei e eu resolvi ir até o fim. Então, eu fui entendendo quais eram todas as ferramentas que eu ia precisar aprender para fazer esse projeto. Então, para que vocês entendam, eu tive que usar JavaScript, HTML, CSS, eu tive que programar em MongoDB, usei D3JS especificamente, e eram uma série de ferramentas que eu não tinha tido contato. Então, obviamente que não foi fácil, foi muito, muito desafiador, mas eu fui até o final, e o mais importante foi que eu consegui obter um resultado que, para mim, foi muito satisfatório. E que bom, eu já dei o spoiler no início do vídeo pra vocês, o resultado que eu obtive foi esse aqui, e obviamente não é igual ao Pantheon, mas dá pra perceber que tem uma grande inspiração. E pra mim, pessoal, como um primeiro projeto de visualização e um primeiro projeto utilizando várias ferramentas que eu nunca tinha utilizado, foi sensacional. E a ideia aqui, então, é que era possível selecionar o mês, o ano, o veículo de onde as notícias seriam filtradas, escolher algumas palavras-chave e entender a quantidade de menções por veículo. E tinha também como a pessoa clicar aqui em comparar apenas por palavras-chave para eliminar a visão por veículos e ver o somatório total de menções às palavras-chave. Aqui tem um exemplo muito interessante porque tem Marina Silva, Aécio, Dilma e Eduardo Campos. E é interessante que se você olhar aqui, eu selecionei agosto de 2014 e que selecionei como palavras-chave os candidatos à presidência daquele ano. Naturalmente isso não é uma coincidência, porque faz muito sentido, dado que estava em período eleitoral, comparar o número de menções a esses diferentes candidatos. E ficou muito interessante, aqui dá pra ver que o Estadão dominava a quantidade de notícias que tinham naquele banco de dados, comparado com a Folha de São Paulo era mais ou menos meio a meio, um pouco menos o G1 e o Globo. E o que era muito interessante também era ver que proporcionalmente as notícias elas eram parecidas em todos os veículos. Então, Marina Silva, Aécio e Dilma tem uma proporção parecida tanto no Estadão quanto na Folha de São Paulo, por exemplo, o que é muito interessante. Só que quando você olha para o Globo e para o G1, já não, a disputa ficava mais entre Aécio e Dilma. Era uma visualização com a qual dava para realmente obter informações. Infelizmente, eu não consegui fazê-la rodar de novo, principalmente porque eu não tenho a fonte de dados original, que era uma fonte de dados proprietária da FGV e do projeto Media Cloud Brasil, mas eu tenho pensado em reativar esse projeto. Inclusive, eu estava pensando que tipo de fonte de dados diferentes eu poderia utilizar para conseguir colocar esse projeto no ar de novo. E se você tiver uma sugestão, já deixa aqui nos comentários. E se você tem interesse em ver esse projeto ativo de novo, também me conta aqui nos comentários. E para quem acompanha o canal, não é novidade que eu gosto muito de visualização de dados. Na nossa série de análise de dados e dicas de pandas, eu procuro trazer possibilidades de visualizações e maneiras de representar os dados, porque é algo que me chama muita atenção. E também exatamente por isso que ao longo das últimas semanas eu construí um curso de visualização de dados voltado para os membros do Lab++. Agora todo mundo que se inscrever no Lab++ e quem já estava naturalmente vai ter acesso ao material completo, porque o curso está pronto. E o mais interessante, pessoal, é que eu tentei levar para esse curso a mesma metodologia que funcionou para mim, com a qual eu me identifiquei. Então eu procurei propor um projeto aplicado, um projeto prático de construção de visualização de dados, mas eu também procurei trazer muito embasamento e repertório teórico para que as pessoas entendessem o porquê das decisões que a gente estava tomando para representar cada tipo de dado. E eu fiquei muito feliz com o resultado. O projeto que a gente construiu é esse que você está vendo aqui na tela. E se você quiser mais detalhes, você pode perguntar aqui nos comentários ou se tornar um membro do Lab++. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!